Educação Física. O grupo é composto, no caso, o grupo não, a dupla é composta por mim, Daniele dos Santos Almeida e João Marcelo Silva Souza. Agora, o meu amigo João Marcelo vai estar falando um pouquinho. Tudo bem? Eu vou estar falando sobre as dimensões de conhecimento da BNCC na Educação Física no ensino fundamental. Bem, as dimensões de conhecimento são divididas em três blocos, praticamente. As dimensões conceituais, que é o saber sobre a prática, os procedimentais, que é o saber fazer aquilo, e as atitudinais, saber ser e conviver. Começar com as dimensões conceituais. A primeira é a reflexão sobre a ação, que é o conhecimento gerado a partir da observação e análise das vivências corporais realizadas por outros. É quando o aluno observa o professor, algum colega fazendo alguma atividade corporal e a partir daquilo, com a observação, ele consegue compreender um pouco como é feito. Isso já entra no próxima dimensão, que é a análise, né? Que é o conhecimento transmitido e construído com os alunos, fazendo com que os mesmos sejam capazes de classificar modalidades esportivas, técnicas, táticas, efeitos de treinamento e afins. Ou seja, com aquela observação e análise, já entra nisso aqui. Ele consegue diferenciar as modalidades, o que a pessoa está fazendo, se é uma técnica, se é uma tática, se é um treinamento, o que é. E o último dessas dimensões conceituais é a compreensão. Aqui já entra no ponto daquela que as pessoas, às vezes, não compreendem que a educação física tem, né? Faz parte da educação física. E é estudar a história daquela prática corporal. Por exemplo, vamos jogar futsal, que é uma prática que muitos brasileiros amam. Mas, na educação física, a gente tem que saber a história do futsal, como é inserido na sociedade. Aqui entra a compreensão. Já nas dimensões procedimentais, que é o fazer, que é a parte que as pessoas mais gostam, está primeiro a experimentação, que são conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, ou seja, você não consegue ter aquelas saberes se você nunca fez, né? Você nunca experimentou, como já diz o nome. Porém, se essas práticas forem negativas, você pode ter aversão, rejeição e nunca mais querer fazer elas de novo. Então, os professores têm que ter muito cuidado com essas experiências com os seus alunos, não deixar eles ser, de certa forma, humilhados, alguma coisa assim que para eles pode ser traumático, para não estar atrapalhando ele fazer isso no futuro. O segundo item aqui das dimensões procedimentais é o uso e apropriação. Saber que gera autonomia, que permite ao mesmo realizar de forma autônoma uma prática corporal dentro ou fora do âmbito escolar, ou seja, ele experimentou, gostou e se apropriou disso no seu dia a dia. Ele consegue já fazer, tipo, se o professor ensinou o basquete na experimentação, experimentou, aprendeu, está usando e se apropriou tanto que ele faz isso até mesmo fora do âmbito escolar, não somente nas aulas de educação física. Isso já entra no quê? Na fruição, que é a apreciação estética das experiências corporais, a partir do conhecimento da vivência de práticas corporais, desfrutar da prática de forma direta ou como espectador, ou seja, ele desfruta praticando dessa prática corporal. Basquete, por exemplo, eu estava usando um exemplo do basquete. Ele desfruta disso tanto jogando como assistindo, como espectador, de tanto que ele gostou da prática corporal. Essa é a fruição. E as últimas dimensões, que é as atitudinais, tem a construção de valores, aprendizagem de valores e normas voltadas para o exercício da cidadania e da democracia. Combater estereotipos e preconceitos relacionados às práticas corporais é uma coisa que os professores de educação física pregam muito, principalmente dentro dos esportes, né? É uma coisa boa que vem dos esportes, que é o respeito, a cooperação entre si, não ter preconceito. Esses preconceitos aqui, uma coisa muito comum é sobre a dança, por exemplo. É muito comum ouvir que os meninos não querem dançar porque é coisa de meninas, quando eles são crianças. Ou o voleibol é coisa de menina, futsal é coisa de guri. Isso é preconceito, é estereotipos que têm que ser desconstruídos a partir do professor de educação física desde muito pequeno, né? Porque depois
cada vez mais fica complicado retirar isso da ideia das pessoas. E o último é o protagonismo comunitário. Conhecimento para ações e tomar as decisões em prol da democratização do acesso às diversas práticas corporais, políticas públicas e ações privadas de acesso às práticas corporais. Então, essas são as dimensões de conhecimento, conceitual, atitudinal e procedimental, e não porque está dividido aqui que tem que ser trabalhado dividido. O professor, em sua aula, na maioria das vezes, consegue trabalhar as três de forma junta, muito completa, e o professor tem que saber fazer isso para elaborar um plano de aula que consiga atingir o aluno de forma completa. Bom, deixar a minha colega Dani agora explicando. Então, eu vou estar falando um pouco aqui das competências específicas, né, de educação física para o ensino fundamental. São 10 competências. A primeira, a gente pode denominar para a criança corpo e movimento. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Já na segunda, podemos abordar assim a práticas corporais e cultura, que é planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar a possibilidade de aprendizagem nas práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Aí aqui na competência 3, trabalhar a vida e saúde, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e o processo de saúde, doença, inclusive no contexto das atividades laborais. Assim, tentar repassar para as crianças, né, que o bem-estar, a saúde é a coisa certa. Assim, nos dias de hoje, saúde, alimentação, tudo, tentar mostrar para eles que isso que é o importante. Aqui na competência 4, que é a formação cidadã, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. No caso da formação cidadã, a gente tentar mostrar para eles, porque hoje em dia é muito assim, buscando a estética, né? Mais o lado da estética e discriminando, sendo que a gente tem que mostrar, trabalhar que a saúde é o mais importante, exercícios, essas coisas. Aqui na competência 5, combate ao bullying. Ou seja, identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater, né, os posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais, aos seus participantes, mostrar para eles que não pode xingar o coleguinha, não pode ofender, né? E também trabalhar aqui na competência 6, educação em valores, que é interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Educação em valores é o que, assim, é trabalhado em casa também, e na escola, logicamente, a gente tem que trabalhar isso para dar uma reforçada, né? Não que a gente tenha que educar o filho da pessoa, mas a gente tem que mostrar os valores, tudo certinho, que é uma coisa do dia a dia também. E aqui, nessa competência, no caso, teria que ser a 7, né? Aqui o número 9 tá errado, mas é a competência 7. Reconhecer, no caso, a inclusão, né? Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. E na competência 8, trabalhar, né, experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas,
esporte, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, a experimentação e valorização, no caso. Pode passar, João. Tá trocado, né? Ficou trocado, mas não tem problema. Daí, pode passar. Daí, na competência agora 9, no caso seria, né? Só ficou errado um número ali, mas não tem problema. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Trabalhar a identidade e cultura. Aqui na competência, na última competência, usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e promoção à saúde. Essas são as competências, né, que a gente apresenta na BNCC, que assim, as competências, tudo isso que a gente está vendo, a gente tem que, no caso, são coisas do dia a dia também, né? Então, aí, para ser trabalhado, todo um caminho aí, uma trajetória na educação física também, que tem que ser mostrado para as crianças trabalhar, no caso, as práticas pedagógicas, né? E eu acho que é isso. Acabou, João? Aí, deixa eu ver a referência, né? Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Porque, assim, ficou bem, assim, dimensões do conhecimento da BNCC na educação física, né? É bem complexo, né? Bem completo, assim, não tem muito o que se falar, né? Entendi, tomara que tenha entendido. Obrigado a todos, vou estar encerrando a gravação aqui. Até mais. Obrigada.